Quando na semana passada nós no trabalho missionário que fizemos e para os irmãos aqui da Igreja de São Jorge, de certeza que todos devem ter experiências missionárias. Mas eu e mais alguns irmãos participámos, eu penso que é quase de conhecimento geral, que quer eu, quer a minha esposa, estamos a dar apoio a um grupo na Marinha Grande. E quando participávamos na distribuição dos livros, eu estava a dar um grande conflito a uma senhora, e quando eu ia lhe dar, ela disse: olha, escusa-me dar, que eu já conheço. Eu disse: já conheço? Ai, que bom. Então comecei a falar com ela. Vocês são os seguidores da Helena White. Eu disse: sério? Nós somos seguidores. Digam-me o que é que conhece da Helena White. E então ela começou-me a dizer: vocês têm a Helena White acima da Bíblia. E eu disse assim: essa senhora está errada. Olha, então ela passou-me o número de telefone e eu combinei com ela. Vou começar a fazer uns estudos bíblicos com ela, para realmente mostrar que realmente a Helena White não é a Bíblia. A nós, a Igreja Adventista, acredita que só na Escritura, só o que está escrito na Bíblia é verdade. Mas muitas vezes esta ideia errada passa para o mundo. E muitas vezes os culpados, irmãos, sou eu. Eu é que sou culpado por isso. Porque muitas vezes nós tentamos demonstrar coisas e lá fora dizemos, às vezes, partes dos escritos de Helena White, e nós acreditamos, e eu acredito, como adventista, que Helena White faz parte do espírito de profecia, mas dizemos como se ela tivesse a autoridade sobre a Bíblia. E, irmãos, a verdade está aqui, está na Bíblia. Portanto, nós adventistas acreditamos em sola Escritura. Acreditamos que a verdade e a Bíblia é a base para toda a nossa vida. Tudo aquilo tem que estar, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos tem que estar de acordo com o que está escrito. Se alguém nos vier dizer algo que não está escrito aqui, irmãos, tenham cuidado. Porque realmente nós, como adventistas, somos um livro aberto ao mundo. As nossas vidas, os nossos atos, a nossa vida diária, às vezes aquilo que nós não falamos, fala mais alto do que aquilo que nós falamos. E hoje trago-vos um tema. Qual foi o melhor presente que tu recebeste? Se eu perguntasse isto aqui a um jovem, é quase certeza que ele iria dizer foi o tablet que a mãe ou o pai deu. Se eu perguntasse isso a um casal de namorados, qual foi o melhor presente que Deus te deu? E ele diria que foi ela. E ela diria que foi ele. É quase de certeza. Se nós perguntássemos a um jovem que está na escola qual foi o maior presente que Deus te deu, a um adolescente, ele iria dizer: olha, o melhor presente que Deus me deu foram os meus pais, para eu poder terminar o curso que iniciei. Se falarmos para um casal jovem, para um casal que está agora portanto, a dar os primeiros passos, o melhor presente será o nascimento de um filho, ou o nascimento de uma filha. Se falarmos para um casal já a entrar nos seus 60, como eu, se calhar o melhor presente, nós já começamos a ter outros presentes que nós damos mais valor. Mas se nós pensarmos nos presentes desta terra, irmãos, eles não se comparam com os presentes, como a Sandra contou, com o presente que nós vamos ter no céu. Amém, irmãos? Amém. Aquelas ruas de ouro, não é? E lembrarmos do sangue de Cristo. O sangue daquele que morreu por cada um de nós. Que morreu por mim e por ti, para nos dar a salvação. Então a pergunta que eu faço outra vez é: qual foi então o melhor presente que tu recebeste? A salvação, o conhecimento da verdade. Mas o conhecimento da verdade não vale por si só nada se eu não o puser em prática. Acham que a Bíblia, posta lá na minha secretária, em cima da minha cabeceira, vale alguma coisa se ela estiver lá fechada a semana inteira, e se eu ao sábado vier com a Bíblia debaixo do braço para a igreja? Acham que ela vale alguma coisa, irmãos? Não, pois não. Mas realmente muitos de nós
Somos adventistas apenas ao sétimo dia. Eu não me canso de repetir isto. Muitos de nós somos apenas adventistas, vestimos o fato, ou o terno, ou o melhor vestido, ou o melhor casaco que nós temos para vir à igreja. Estamos aqui, às vezes quando chega às 11h30 ou 12h30, já estamos a correr para nos irmos embora. Porque depois aí, como se dizer, só Deus sabe. Mas irmãos, então, esta verdade que nós temos, a verdade presente que nós conhecemos, foi realmente o melhor presente. E o melhor presente, há 2000 anos, veio a esta terra e morreu numa cruz. Por mim e por ti. Para que nós possamos ter a salvação que é de graça. Todos nós, ou quase todos, já somos batizados na Igreja Adventista. Penso que hoje não há aqui nenhuma visita que venha à Igreja pela primeira vez. Mas alguns de nós ainda não são, alguns de vós ainda não sois batizados. Mas, quando nós queremos e acreditamos que a Igreja Adventista é a Igreja verdadeira para este tempo final, nós acreditamos em 28 crenças fundamentais. Se eu vos perguntasse quais eram as 28 crenças que nós acreditamos, alguns de vós saberiam? É uma pergunta que realmente eu faço. Porque ainda foi ontem, quando eu estava a preparar o culto para esta manhã, eu me lembrei, olha, eu já me batizei e já não me recordo das 28 crenças fundamentais. Alguns de vós lembram-se dessas crenças? Eu vou falar hoje sobre uma que tem trazido ao longo do nosso caminho como cristãos alguma diferença. E cada vez mais, infelizmente, a internet está cheia de heresias, de coisas que têm alguma parte de verdade e que não são verdade. E eu hoje vou falar, não as minhas palavras, mas eu quero que elas sejam inspiradas por Deus. Por isso, mais uma vez, eu ao abrir a Bíblia, peço que os irmãos encurvem as vossas cabeças. Vamos orar. Paizinho querido, Senhor, Tu sabes qual foi o melhor presente que Tu nos deste hoje, Senhor. Vir à Tua casa, Senhor, e ouvir a Tua palavra. Senhor, as palavras que aqui vão ser ditas, Senhor, não venham de mim, mas venham do Teu trono, para cada um de nós, para que nós possamos compreender a verdade para este tempo e, acima de tudo, estarmos preparados e praticarmos a verdade, Senhor. É aquilo que humildemente peço, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Eu pedi então ao Samuel para passar, e vamos abrir então as nossas Bíblias em João 17:17. É um versículo que quase todos nós conhecemos de cor. Introduzindo este versículo, Jesus estava numa oração intercessória pelos seus discípulos e Jesus diz, já todos leram? Abriram as Bíblias? Amém? Com alguma misericórdia. Amém? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O ato de santificar, nós vemos logo nos 4 mandamentos, diz que lembra-te do dia de sábado para o santificar. Portanto, santificar é tornar santo, tornar algo separado. Então Jesus, na sua oração, pelos seus discípulos, e eu considero-me discípulo de Cristo, Ele está-nos a dizer para que nós sejamos santificados na verdade. Como é que eu posso ser santificado? Como é que eu posso tornar-me santo na verdade? Muitas vezes, nós, quase todos os dias, reparamos com a internet a dizer que os adventistas hoje já acreditam nisto, que os adventistas já acreditam naquilo, e nós, muitas vezes, damos aquilo como uma verdade absoluta e não procuramos na Bíblia onde está a verdade. E quando nós ouvimos uma coisa que não está de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia, o que é que nós devemos fazer?
pedir a unção do Espírito Santo, irmãos. Temos que orar mais e pedir a unção do Espírito Santo para termos a certeza que aquilo que nós estamos a querer e professar está na verdade. Ainda hoje na escola sabatina, a Débora dizia: se há alguma coisa que aqui está a ser dito que não esteja de acordo com a palavra que aqui está escrita, eu também serei o primeiro a dizer: posso eu também estar equivocado. Eu acredito que não estou, mas se eu estiver, que me comprovem pela Bíblia que eu estou errado. Porque muitas vezes nós acreditamos em coisas que são falácias do pastor ou falácias de algum irmão e muitas vezes nós acreditamos que aquilo é verdade, mas nunca perguntamos se está escrito na Bíblia. Eu próprio também já me enganei várias vezes. Eu ainda me recordo quando foi logo as primeiras vezes que eu preguei. Eu lembro-me, era uma igreja idêntica aqui à igreja de São Jorge, e eu disse uma vez que os ossos de Jesus tinham sido partidos. E ninguém na igreja disse nada. Eu depois, quando vou na saída, estava um irmão que era ancião naquela altura e dizia: olha irmão, atenção que o irmão enganou-se. Eu disse: sim, enganei. Com aquela ânsia, às vezes, e com o nervosismo, nós dizemos coisas que são erradas. Mas toda a gente ouviu e ninguém disse: olha, espera lá, que aquilo que o Paulo disse não é verdade. Portanto, nós temos que ter muita atenção com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós acreditamos. Podemos passar? E eu vou falar agora um pouco sobre o dom de profecia. Na 18ª crença fundamental na nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós acreditamos no dom de profecia. Os irmãos sabiam? De certeza que alguns se lembram, quando foi no batismo, de acreditarem no dom de profecia. O irmão deve não acredito lá para baixo, que agora vou passar. Não? Pronto. Então eu vou passar aqui para baixo para ler melhor. Porque estar a ler de lado é difícil. Um dos dons do Espírito Santo é o dom de profecia. Este dom é uma característica da Igreja remanescente e foi manifestado no ministério da irmã Helena White. Isto é aquilo que nós acreditamos como adventistas. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à Igreja. Atenção, nós gostamos realmente de aprender, mas quando se chega à parte da correção, irmão, de facto, isso aí acho que ninguém gosta de correção. Se há algum irmão que gosta de correção aqui, eu não acredito, porque eu próprio também não gosto. E quando a minha mãe me chamava a atenção, ou o meu pai, ainda me lembra, ninguém gosta de correção. Se algum de vocês disser que gosta de correção, atenção, não é verdade. Tenham cuidado. Eu não vou ler porque o tempo também corre, mas os irmãos poderão ver em Joel 2, 28 e 29, Atos 2, 14 a 21, em Hebreus 1, 1 a 3, em Apocalipse 12, 17 e depois no capítulo 19, no versículo 10. Aqui fala-nos dos dons da profecia. Mas o apóstolo Paulo, e eu pedi para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Efésios, os versículos 11 a 14. Efésios 4, 11 a 14. A minha tradução diz assim: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, e para que não sejamos mais inconstantes, como crianças,
levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pela mentira dos homens, pela sua astúcia, na invenção do erro. Aqui a tradução portuguesa que está aqui escrita diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Isto o apóstolo Paulo escreveu isto ainda no início da era cristã, portanto, há 2000 anos quase atrás. E diz-nos que ele escreveu isto para que nós possamos acreditar e ter bases para edificar o corpo de Cristo. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que a Igreja é o corpo de Cristo. Diz-nos, para que todos cheguem à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Como eu dizia no início, irmãos, nós temos que ter muita atenção com aquilo que está escrito. Isto está escrito, foi escrito pelo apóstolo Paulo ao povo de Efésios, mas também é hoje escrito ao povo da Igreja de São Jorge, para que tenham cuidado, porque nós podemos ser meninos, levados por qualquer vento de doutrina. E, irmãos, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós muitas vezes pomos em prática. Porque muitas vezes nós dizemos sim, eu acredito no Espírito de Profecia, quando eu vou me batizar nas águas batismais, mas depois começamos a ter algumas dúvidas sobre o Espírito de Profecia, se realmente os profetas foram enviados por Deus, se aquilo que está escrito é para nosso ensino, e temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque realmente, de facto, a verdade que existiu ontem é a verdade que existe hoje. E muitas vezes nós acreditamos em algumas verdades, isto se eu me estar a repetir, para, no fundo, nós acreditarmos naquilo que queremos acreditar e não naquilo que está escrito na Bíblia. Faço outra vez a pergunta: qual foi o melhor presente que Deus nos deu? A salvação e mais. E Cristo ter morrido na cruz por nós, irmãos. A irmã Ellen White, e eu agora vou dar alguns textos do Espírito de Profecia, ela diz assim: isto foi escrito, é uma carta, atenção que isto não é Espírito de Profecia, e temos que aqui distinguir duas coisas. A irmã Ellen White escreveu cartas que não são Espírito de Profecia. Foram cartas que ela dirigia a um amigo ou a uma amiga e que nós acreditamos que não era Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é outra coisa. Mas ela diz isto a uma amiga. Os manuscritos das Escrituras, da Bíblia, hebraicas e gregas, foram preservados ao longo dos tempos por um milagre de Deus. Isto é uma carta que ela escreveu a uma irmã e um irmão em Mackenzie, nos Estados Unidos, em 1899. Noutra carta ela escreve: ao tomarmos nossa Bíblia em nossas mãos, lembremos-nos de que estamos em terreno sagrado. Como eu vos disse, irmãos, a Bíblia explica-se a ela própria. Se alguma vez houver algum escrito ou alguma coisa que há muita gente que diz a Ellen White e fala de Ellen White quase com versículos de cor e tiram textos fora do contexto. E eu hoje quero-vos falar um pouco sobre isso também. Porque realmente muitas vezes acontece dizerem coisas que a Ellen White não disse ou tirarem frases de um contexto e nós vamos ver que muitas vezes ela diz uma coisa e a outra pessoa diz outra. E nós muitas vezes dizemos: então, mas qual destas é que está certa? Temos que ter a nossa razão e por isso voltar outra vez a irmos à Bíblia e só à Bíblia. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 171, e aqui já é Espírito de Profecia, a irmã Ellen White diz: se não queremos basear nossas esperanças no céu num falso fundamento, precisamos aceitar o que diz a Bíblia e crer que o Senhor cumpre o que afirma. Portanto, a irmã Ellen White diz exatamente aquilo que nós devemos crer. Se alguma vez ouvirem alguma coisa de Ellen White a dizer que vai contra a Bíblia, podem dizer, ela em Testemunhos para a Igreja, ela disse isto:
Se não queremos basear nossas esperanças do céu num falso fundamento, ou seja, eu vou dar aqui uma entre aspas e dizer uma coisa que não é verdade, uma mentira, precisamos de aceitar o que diz a Bíblia e crer que o Senhor cumpre o que afirma. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, ela fala: irmãos, apegai-vos à Bíblia tal como ela fala. Parai com as vossas críticas relativamente à sua validade e obedecei à palavra, e nenhum de vós se perderá. Ela, no fundo, vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ela está a dizer para irem só à Bíblia. Portanto, ou seja, os escritos de Ellen White não têm poder algum sobre a Bíblia. É a Bíblia que é a base da nossa crença. No entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia. E repito, e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Isto está no livro Grande Conflito. Ela, mais uma vez, enfatiza que devemos ir apenas à Bíblia. Na Bíblia e apenas na Bíblia. Que será a norma de todas as doutrinas. E, de facto, realmente, muitas vezes nós acreditamos na Bíblia e apenas na Bíblia. Mas, muitas vezes, nos nossos atos, nós tentamos, muitas vezes, ser conhecidos como os seguidores de Ellen White. E atenção, que Ellen White manda-nos sempre ir aonde? À Bíblia. À Bíblia e apenas à Bíblia. Samuel. Os princípios de interpretação dos escritos de Ellen White, ou do Espírito de Profecia, como nós quisermos dizer, nós, adventistas, não acreditamos em graus de inspiração. Precisamos de reconhecer que a inspiração da irmã Ellen White, embora não esteja ao mesmo nível da autoridade da Bíblia, está ao mesmo nível da inspiração dos escritores do Antigo e do Novo Testamento. E ao usarmos e interpretar os seus escritos, devemos aplicar os mesmos princípios de interpretação que aplicamos às Sagradas Escrituras, à Bíblia. E, em primeiro ponto, considerar o tempo e o lugar. Considerar o que é que foi escrito à luz de verdade. Tal e qual como nós estudámos hoje na escola sabatina, os reformadores foram tendo uma verdade progressiva. E nós podemos ver isso também nos textos da irmã Ellen White. Ela, em certa altura, ela fala sobre um determinado tema e dá uma opinião. Passado algum tempo, ela já dá outra opinião. Agora, isto não significa que não seja a verdade. Significa que, para aquela realidade, ela tinha um parecer, para a outra ela tinha outro. Estudar o contexto imediato. Terceiro, estudar o contexto alargado. E quando eu digo estudar o contexto alargado, é porque nós temos que ler, por exemplo, quando vamos ler um capítulo, como estamos na escola sabatina a estudar o Grande Conflito, nós devemos ler um capítulo inteiro e não ler às vezes uma frase isolada. Eu costumo dizer que na Bíblia também está escrito, não há Deus. Os irmãos sabem? Está escrito na Bíblia, não há Deus. Mas, ou seja, porque eu só lia a parte final. Mas diz o Onésimo no seu coração. Estão a ver? Ou seja, se a gente for a pegar a coisas que, no fundo, são tiradas do seu contexto, eu posso estar a dizer uma grande mentira. Portanto, e temos que ter em atenção o contexto. Depois de estudarmos o contexto alargado, procurar princípios orientadores. Tal e qual como na Bíblia, nós podemos ver do Gênesis ao Apocalipse, toda a nossa verdade aponta para Cristo. Para Cristo ressuscitado, para Cristo num lugar santo e para Cristo que vai voltar. Amém, irmão? Amém. Considerando o tempo e o lugar. Em 1897, Ellen White escreveu um artigo na revista Review and Herald intitulado A Bíblia nas Nossas Escolas, no qual ela dizia: há momentos em que são necessários estudiosos gregos e latinos. Alguns devem estudar essas línguas. Isto está bem, mas nem todos e poucos devem estudá-los. Ela fez esta afirmação na revista Review and Herald. E o que é que aconteceu? Um jovem leu o artigo dela e disse: não, eu vou deixar de estudar. Vou deixar de estudar apenas o grego. Alguns anos depois, um estudante de teologia de uma das nossas faculdades, foi em Battle Creek, recusou-se a estudar grego,
com base nesta citação. Eu não devo estudar grego porque isso não me serve para nada. Ou não devo estudar latim porque isso não me serve para nada. E isto, será que está certo? Será que a sua posição deste jovem justificava a interpretação que ele dava do texto da irmã Helena White? Que situação exatamente levou a irmã Helena White a escrever estas palavras? Ou seja, muitas vezes nós olhamos para uma frase num texto e não vamos ver o seu contexto. Em Battle Creek foi fundada em 1874. Alguns anos depois, ofereceu bacharelato em Artes e Ciências. O currículo da faculdade, durante as primeiras décadas, no entanto, seguia o currículo de Educação Clássica das faculdades estaduais nos Estados Unidos. Isto significava que os estudantes de bacharelatos em artes tinham de estudar latim e grego clássico, 3 anos cada. Aquilo que eles leram e estudaram nessas aulas era autores como Virgílio, Ovídio, Cícero, etc. E vários outros autores profanos. Além disso, exceto no curso da missão, os cursos oferecidos na nossa faculdade não incluíam nenhum assunto bíblico. Desta forma, em 1877 e 1878, a faculdade tinha 413 alunos matriculados, mas apenas 75 liam a Bíblia. Ou seja, não tinham uma aula bíblica. E é por isto que a irmã Helena White fez um artigo a dizer: cuidado, porque vocês, em vez de se concentrarem no grego, no latim, nessas coisas, estão a perder o principal, que é a palavra de Deus. Estão a entender o texto, ou seja, por quem ler só um texto e não souber o contexto dele, vai dizer: então, mas isto não faz sentido. Estão a ver, irmãos? Então, nós temos que entender o sentido das coisas. Durante anos, Helena White pediu que a Bíblia, e não os autores profanos, fossem o centro do nosso programa educacional. Em 1896, portanto, passados a quase 10 anos, ela escreveu: a maior sabedoria e mais essencial é o conhecimento de Deus. A Bíblia deve ser feita a base de todo o estudo. Hoje em dia, os jovens que vão para as faculdades de teologia, temos várias no Brasil, ainda foi no domingo passado que eu estive com o pastor Albertino, um professor da UNASP, da Faculdade Brasileira, em que ele dizia que quando os jovens chegam à teologia, vêm com a ideia de que vão aprender o grego e o latim, que aquilo não vai servir para nada. E muitas vezes não dão valor a essas coisas. Porquê? Porque estão habituados a que apenas é só oratório, falar, e interpretação bíblica muitas vezes é a disciplina onde eles têm maior quantidade de negativas. Por isso, aqui há algum jovem que pensa em ir um dia para a teologia, lembrem-se que vão ter que estudar. Aqui a faculdade em Espanha, segundo, ou também na Suíça, todas elas hoje em dia, cada vez mais o currículo está sendo adaptado. E está sendo adaptado para as realidades de hoje em dia. Porquê? Porque em 1900, no início do século XX, as necessidades da Igreja eram umas e hoje, no século XXI, são outras. Mas atenção, isto eu não quero dizer que as verdades que a irmã Helena White dizia há 100 anos atrás, hoje em dia não têm qualquer valor. Têm, porque são coisas muito importantes. Passando à frente. Depois diz-nos que estudar, andaste um bocadinho mais para a frente, a seguir. Nos anos seguintes a situação começou a melhorar. Em 1897, o presidente da faculdade modificou o currículo clássico e a partir de 1898 apenas o grego do Novo Testamento e o latim médico foram ensinados. O programa grego de 2 anos nas nossas faculdades hoje é o resultado das reformas da década de 1890. Portanto, hoje em dia, os jovens que forem para a faculdade vão ter que aprender o grego, mas já não é o grego daquele tempo, é um grego mais atual. Ou seja, cada vez mais o currículo vai sendo adaptado. E atenção que muitas vezes nós pensamos que isto é um erro. Não, nós temos que nos adaptar à realidade.
Helena White nunca mais criticou o estudo do grego ou do latim. Nesta conformidade, a sua declaração em Fundamentos da Educação não deve ser usada hoje contra o estudo do grego, do hebraico ou do latim, mas bem pelo contrário. Nós temos que estar preparados. Porquê? Porque muitas vezes a Bíblia foi escrita em grego, foi escrita em hebraico, e muitas vezes há palavras que na base do escritor é uma, e muitas vezes o tradutor dá uma tradução diferente. E se nós estivermos preparados, sabemos que um dia, quando estas Bíblias nos forem tiradas, nós sabemos o que é que está aqui escrito, mas apenas se estudarmos. Segundo, estudar o contexto imediato. O contexto imediato é o que vem antes e o que vem depois de uma afirmação específica. No livro de Parábolas de Jesus, a irmã Helena White afirma: aqueles que aceitam o Salvador, por mais sinceros que sejam suas conversões, nunca devem ser ensinados a dizer ou a sentir que estão salvos. Isto é estou-vos a dar este exemplo, porque muitas vezes nós já cremos, e muitos de nós adventistas já creram, a partir destas palavras, numa ideia errada. O que a irmã Helena White está a referir-se no parágrafo, e se nós virmos em todo o capítulo em que está a declaração, esta declaração foi retirada. Muitos cristãos de então, e eu digo ainda de hoje, acreditam na doutrina errada de uma vez salvos para sempre. Não era isso que a irmã Helena White queria dizer. A irmã Helena White era claramente contra este ensino, mas muitas vezes, tirado um texto fora do contexto, é isto que dá a ideia. Ela depois diz: não há nada tão ofensivo para Deus ou tão perigoso para a alma humana quanto o orgulho e a autossuficiência. De todos os pecados, é o mais desesperador, o mais incurável. A queda de Pedro não foi instantânea, mas foi gradual. A autoconfiança levou-o a crer que ele estava salvo e, passo após passo, foi dado um caminho descendente, até que veio a negar seu mestre. Nunca podemos confiar com segurança em nós mesmos, ou sentir, deste lado do céu, que estamos seguros contra a tentação. Quem aceita o Salvador, por mais sincera que seja a sua conversão, nunca deve ser ensinado a dizer ou sentir que estão salvos. Isto é enganador. Todos devem ser ensinados a cuidar da esperança e da fé. Mas, mesmo quando não entregamos a Cristo, sabemos que Ele nos aceita e não estamos fora do alcance da tentação. Eu estou-vos a dar este exemplo porque é o exemplo que a irmã Helena White fala de Pedro. Pedro pensava, quando Jesus lhe disse: tu vais me negar, é impossível, eu não te vou negar. E nós sabemos o que é que aconteceu. E muitas vezes nós próprios também pensamos em algumas doutrinas e proclamamos algumas doutrinas, como esta que eu vos dou exemplo, e podia mostrar-vos outras. Mas o problema é que o tempo fica curto. O contexto deixa claro que ela concentra-se em abordar a questão da autoconfiança e das tentações após a conversão. Como nunca estamos seguros contra tentações, nunca podemos dizer que não podemos cair ou que estamos salvos e, portanto, protegidos da tentação. Contudo, isso não significa que não podemos, dia após dia, ter a certeza de salvação, como está escrito em 1 João 5, 12 e 13. E aqui nós realmente podemos então ver realmente a ideia que realmente a irmã Helena White queria, que realmente nós temos que entender esse contexto. Primeiro o contexto específico e agora estudar o contexto alargado. O contexto alargado refere-se a outras declarações que a escritora ou o profeta escreveu sobre um tópico específico. Para ilustrar este princípio, podemos examinar um aspecto da mensagem da saúde adventista. E isto é um exemplo que eu vos trago, eu podia trazer os outros, sobre a música, sobre outros temas, mas trago este porque é um tema que realmente, ainda hoje em dia, é fraturante dentro da Igreja. Comer carne ou não comer carne? E eu posso-vos dizer, como adventista, eu nasci num berço adventista, fui vegetariano durante toda a minha infância, durante toda a minha juventude. Quando fui para a faculdade, deixei de ser vegetariano, porque na faculdade não havia um menu vegetariano.
quando vamos para a faculdade, hoje em dia já, graças a Deus. Mas quando eu fui para a faculdade, eu pedia para a minha mente, inclusive, dizia, olha, carne de porco, tira para trás, não comas, mas eu dizia sempre à cozinheira, prepara uma comidinha diferente, mas tinha que comer sempre um pouquinho de carne. Hoje em dia, graças a Deus, nós nas nossas escolas, nas nossas universidades, já podemos ter portanto, a emenda vegetariana. Mas ela escreve, sobre esta questão, ela tem declarações que soam muito absolutas, mas também muitas outras declarações modificadoras que precisam ser consideradas. Em 1903, a irmã Ellen White fez ao que parece uma afirmação absoluta. Ela escreveu, legumes, frutas e grãos devem compor a nossa dieta. Nem uma grama de carne deve entrar nos nossos estômagos. Comer carne não é natural. Devemos retornar ao propósito original de Deus na criação do homem. Eu não me vou alongar por isto, mas todos nós sabemos que no início o que estava escrito era que o homem se devia de alimentar apenas de frutos e de tudo aquilo que era natural, sem comermos carne. Qualquer pessoa que lê esta afirmação, por si só, teria de chegar à conclusão de que, em hipótese alguma, nós devemos comer carne. Os irmãos duvidam disto? Aquilo que aqui está escrito é que nós não devemos entrar uma grama sequer de carne na nossa alimentação. No entanto, apenas algumas páginas mais adiante, e por isso é que eu vos disse para lermos o contexto alargado, porque há muitos irmãos que se baseiam só nesta parte, mas vamos ler o contexto alargado. Encontramos uma declaração diferente. A partir de 1890, ela diz, onde é possível obter bastante leite e frutas, raramente há desculpa para comer alimentos de origem animal. Não é necessário tirar a vida de nenhuma das criaturas de Deus para suprir as nossas necessidades comuns. Em certos casos de doença ou exaustão, pode-se considerar melhor usar um pouco de carne, mas deve-se tomar muito cuidado para proteger a carne de animais saudáveis. Tornou-se uma questão muito séria se é seguro usar comida de carne nesta época do mundo. Seria melhor nunca comer carne do que usar a carne de animais que não são saudáveis. Quando não conseguia obter a comida de que precisava, às vezes comia um pouco de carne, mas estou cada vez mais com medo disso. E atenção, que naquela altura não havia as pandemias que hoje em dia existem. Portanto, ou seja, mas vejam, portanto, a primeira declaração dela e esta segunda declaração. Ou seja, e se nós olharmos, e nós não vamos ter tempo para ver todos os exemplos, mas por este exemplo nós podemos ver que realmente nós temos que ter uma balança para equilibrar as coisas. As circunstâncias diferentes são casos de doença, ou quando outros alimentos não estavam prontamente disponíveis. Ela admitiu que tinha comido carne de vez em quando. Samuel? E aqui nós podemos então realmente passar para procurar princípios. Os profetas transmitem a verdade de Deus com princípios ou normas, diretrizes ou políticas. Os princípios são universais e aplicam-se a todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os momentos. As diretrizes são aplicadas para situações particulares. As políticas ou diretrizes podem mudar com diferentes circunstâncias e podem parecer diferentes em diferentes culturas e lugares. Se nós, como adventistas, se fôssemos, por exemplo, ao Quénia, se nós, adventistas aqui de Portugal, fôssemos ao Quénia, iríamos ficar chocados com a adoração e com o louvor deles. E eu posso perguntar, será que nós estamos certos ou são eles que estão certos? Se os irmãos um dia forem à África, ver o louvor de certas tribos, vão ver adventistas como nós, que acreditam na Bíblia e que têm um louvor e uma adoração diferente. Eu não quis trazer aqui o exemplo da adoração e do louvor, trouxe apenas este exemplo da nossa alimentação, mas podíamos pegar em outros temas e que vermos que muitas vezes, muitos de nós, usamos textos fora do contexto. E então, realmente, aquilo que nós devemos basear-nos é que os escritos de Ellen White vêm prontamente à mente, porque realmente nós devemos, Samuel, andar para a frente,
Em 1903, numa época em que a disponibilidade geral de carros ainda era coisa do futuro, a irmã Helena White escreveu: e se as meninas, por sua vez, pudessem aprender a dominar e a dirigir um cavalo e a usar a serra e o martelo, assim como o ancinho e a enxada, elas estariam mais bem equipadas para atender às emergências da vida. Se nós fôssemos agarrar neste texto que foi escrito da irmã Helena White, no início do século XX, e se fôssemos pôr hoje em dia nas nossas escolas, nos nossos colégios adventistas, íamos pôr todas as meninas a aprender a andar de cavalo, a usar a serra e o martelo e o ancinho e a enxada. Os irmãos estão a entender o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, hoje em dia, de certeza, se a irmã Helena White estivesse hoje em dia no século XXI, ela não iria dizer isso, mas sim aprenderem habilidades que as façam para a sua vida. Aquilo que ela queria dizer neste texto é que nós temos que preparar os nossos jovens para a vida prática, para a vida diária. Aplicado ao nosso tempo, isto pode significar que as meninas, as moças, devem aprender a conduzir e a cuidar de um carro, por exemplo, ou a fazer, por exemplo, a cozinhar, porque muitas vezes hoje em dia, e eu vejo nas escolas, através do currículo, que muitas vezes as meninas chegam aos 12, aos 15, aos 16 anos, e eu já tive alunas que aos 16 anos nem sequer sabem instalar um ovo. Porquê? Porque em casa elas não são ensinadas. E muitas vezes nós, com a base, na verdade, nós esquecemos de ensinar coisas práticas. Portanto, ela diz, numa declaração muito equilibrada feita diante dos delegados na Assembleia da Conferência Geral, ela disse: não indicamos nenhuma linha precisa a ser seguida na dieta, mas dizemos que em países onde há frutas, grãos e nós em abundância, o alimento de carne não é o alimento certo para o povo de Deus. Se comer carne fosse saudável, não é seguro agora. Cancros, tumores, doenças pulmonares são a principal causa do consumo de carne. Não devemos fazer uso da comida de carne uma prova de comunhão, mas devemos considerar a influência que os crentes professos que usam comida de carne exercem sobre os outros. Certamente devemos almejar uma dieta vegetariana, mas nunca a devemos tornar como um teste de comunhão. Eu não pus a negrita esta parte, irmãos, mas isto é muito importante, porque muitos de nós adventistas tentam tornar a comida de carne como um ponto principal da nossa fé. E atenção, isto foi dito na Assembleia Geral da Conferência Geral no início do século XX, em 1909. Em algumas circunstâncias, uma dieta que inclua um pouco de carne pode até ser melhor, mas isso nunca deve servir de desculpa para continuar a comer carne quando não há necessidade. Isto também é muito importante, porque depois temos o 8 e temos o 80. Então é assim, então a irmã Helena White está a dizer que nós podemos comer carne, podemos comer tudo. Não, não é isso que ela diz. Ela diz que temos que saber ter moderação. Se não há outra hipótese, podemos comer carne, como eu vos dei o meu exemplo. Eu na faculdade não tinha outra hipótese que tinha comer carne. Mas sempre, e devemos sempre se basear na nossa dieta vegetariana, que é a mais saudável, que é aquilo que a irmã Helena White diz, e era aquilo que Deus dizia. Porque a Deus, no início, com Adão e Eva, Deus deu sempre a dieta vegetariana. Uma dieta de carne não é a dieta mais saudável, e ainda assim, eu, diz a irmã Helena White, não aceitaria a posição de que a carne deve ser descartada por todos. Quando olhamos para os escritos da irmã Helena White, que escreveu sobre um determinado tópico, surge uma imagem equilibrada, considerada inestimável para todo cristão que leva a sério a sua religião. Mas, particularmente para nós, adventistas do sétimo dia, em que Deus chamou de testemunhas nestes últimos dias. Nós temos que ter muito cuidado, irmão. Eu estou-vos a dar aqui o exemplo desta parte, podia dar de outros exemplos, mas realmente Deus tem-nos chamado para que realmente nós possamos acreditar e crer realmente que aquilo que a irmã Helena White escreveu, nós vemos o contexto. O que ela escreveu num lado, o que é que ela escreveu depois, e procurarmos um equilíbrio, porque nós devemos, acima de tudo, ter moderação.
Dei-vos o exemplo da saúde, no futuro são outros exemplos, porque também o tempo já não me deixa, mas realmente nós acreditamos que o Espírito Profecia é importante para nós. E para nós queremos realmente acreditar que realmente está cada vez mais às portas da vinda de Cristo. E nós, como cristãos, devemos preparar. Eu vou-vos pedir só para terminar, para nós lermos 2 Timóteo 3. Eu gosto muito da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Acho que quase todos sabemos este capítulo de cor. 2 Timóteo 3. O título, na minha tradução, diz a extrema corrupção dos últimos dias. Na tradução portuguesa, deve dizer outra coisa. Diz o apóstolo Paulo para Timóteo, e eu quando digo para Timóteo, diz para mim Paulo, diz para ti José, diz para ti Sueli, diz para ti Laís. Atenção, Paulo, porém nestes últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios e sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e com a aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. O apóstolo Paulo diz: destes, afasta-te. Irmãos, estas palavras de Timóteo são dirigidas a cada um de nós. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós professamos e principalmente com aquilo que nós fazemos. E realmente hoje, como eu vos trouxe, o Espírito de Profecia está aqui pronto para nós o lermos. Nós podemos ler 1 livro, 2 livros por ano, mas realmente se nós não lermos o livro e se não o pusermos em prática como fazemos com a Bíblia, de nada vale. Este é o meu desejo, irmãos, para mim e para cada um de vós. Que nós possamos olhar para o Espírito de Profecia como uma luz que aponta para a Bíblia, porque nós acreditamos que só a Escritura é inspirada por Deus. É o meu desejo para mim e para cada um de vós. Amém.